Dois assuntos que bastante gente tem dúvida é o MTU e a fragmentação do pacote IP. Esses assuntos geram dúvida desde o camarada que está estudando redes de computadores até para o pessoal que trabalha na área até bastante tempo. Então a ideia do vídeo de hoje é tentar desmistificar um pouquinho esses dois conceitos para vocês de forma mais simples. Meu nome é Matheus e esse é mais um vídeo aqui do canal. Antes da gente começar o vídeo de hoje, eu quero saber se você já deixou o seu like, se inscreveu no canal, compartilhou esse vídeo com todos os seus amigos. E é claro, lembrando também que a gente tem o nosso curso de redes de computadores, então se você está iniciando dentro dessa área, eu acredito que esse curso vai te ajudar bastante. Lembrando também que a gente tem nossas comunidades do Discord e do Telegram. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. A gente vai começar o vídeo de hoje falando sobre o MTU. E sempre quando a gente fala de MTU no contexto de redes de computadores ou internet, a gente está nos referindo a pacotes. Todo estudante de redes de computadores ou todo mundo que começa a estudar esse segmento entende que na internet ou nas redes, toda informação que passa ali é feita por um sistema chamado comutação de pacotes. Ao contrário do que a gente tinha na telefonia tradicional, que era feita através da comutação por circuitos. Mas o que seriam esses pacotes em si? Pacotes são nada mais, nada menos do que informações em formato binário ou sistema binário. Essas informações são nesse tipo de formato porque os nossos computadores, ou melhor, os dispositivos eletrônicos, eles trabalham muito melhor com formatos binários do que qualquer outro tipo de formato. E essas informações, quando elas vão trafegar pela rede ou pela internet, elas são chamadas de pacotes. Um exemplo que a gente pode dar é o seu computador ou o seu celular acessando um site web, por exemplo, o site do YouTube. Quando você digita lá o site web lá, o seu computador vai pegar aquela requisição, transformar aquela requisição em uma sequência de números binários ou de bits. Esses bits vão ser encapsulados em pacotes e jogados para a rede. A rede, então, por sua vez, o objetivo dela é simplesmente pegar esse pacote do ponto A e entregar no ponto B. E por que estamos falando de pacotes se o intuito do vídeo é falar sobre MTU ou fragmentação IP? Porque todos esses conceitos estão relacionados. Em qual sentido? Quando a gente fala de pacotes, a gente tem que entender que existe um limite do tamanho desses pacotes. Por exemplo, uma analogia que a gente pode dar é uma empresa de logística. Vamos imaginar que você tem que transportar uma mercadoria de um ponto A até um ponto B. Você concorda que para você transportar essa mercadoria desse ponto A ao ponto B, você precisa, é claro, de um meio de transporte. Seja um navio, seja um avião, um caminhão, um carro, uma bicicleta ou mesmo a pé, né? Então você precisa desse meio de transporte para pegar essa mercadoria do ponto A ao ponto B. Então você tem que concordar comigo que existe um limite do que você pode carregar. Vamos imaginar que você faça um transporte de 100 geladeiras. Se você fizer através de um avião, provavelmente você vai conseguir percorrer todo esse trecho apenas uma vez, porque o avião é um veículo grande e você consegue comportar toda essa carga de mercadoria ali e transportar ele apenas uma vez. Já se você tivesse, por exemplo, um caminhão, provavelmente você não iria conseguir transportar essas geladeiras ao mesmo tempo. Você precisaria de fazer mais viagens, ou mesmo quem vai contratar esse transporte vai ter que contratar, por exemplo, sei lá, 10 caminhões que carregam 10 geladeiras para transportar isso do ponto A ao ponto B. Então existe um limite físico mesmo do que você consegue transportar. A mesma coisa é a internet. Os meios físicos na internet podem ser fibras, cabo de rede, Wi-Fi. Eles têm um limite físico da quantidade de informações que podem trafegar ali. Quando estamos falando de Ethernet, uma tecnologia que é, por exemplo, muito conhecida hoje em dia,
que é o cabo de rede que a gente usa, aquelas interfaces bem conhecidas que a gente vê nos nossos laptops. Quando a gente fala desse tipo de meio físico, a gente está falando de, por exemplo, de 1.500 bytes. Isso significa que cada pacote que está passando ali pela nossa rede pode ter no máximo 1.500 bytes. E daí que vem o nome MTU, que significa Maximum Transmission Unit, ou seja, a máxima unidade de transmissão, informada em bytes. Se você ultrapassar aquele limite estabelecido do MTU, você não vai conseguir trafegar toda aquela informação que você precisa. Então, em resumo, galera, o MTU é basicamente a máxima capacidade que o seu meio de transporte, no caso o Ethernet, uma fibra ótica, consegue passar por ali em um pacote só. Então o MTU é basicamente isso. E por que ele é muito importante da gente conhecer? Bom, se você está estudando, é muito importante você conhecer para passar numa prova, mas se você trabalha, também é importante você conhecer para poder resolver problemas do dia a dia. Porque, cara, uma hora ou outra você vai se deparar com esse tipo de problema e como as consequências desse problema elas não são tão óbvias, muitas vezes você não vai conseguir diagnosticar que aquele troubleshoot que você está fazendo está relacionado ao MTU. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre o MTU, dando um exemplo de um laboratório aqui do vídeo de hoje. Então, para a gente aprofundar um pouquinho mais nossos conceitos a respeito do MTU, eu trouxe o seguinte laboratório aqui para a gente. Eu tenho uma rede que eu tenho 3 computadores. Imagine que a gente pode fazer o mesmo paralelo da empresa de logística, né? Eu tenho uma entrega para fazer do ponto A até o ponto B, que no caso é do roteador RT1 até o roteador 3, e eu tenho que fazer essa entrega através do meu meio de transporte. No caso, o meio físico aqui apenas suporta 1.500 bytes. Então, essa rede de transporte apenas suporta isso e a gente vai entender aqui como que funciona um pouquinho mais o MTU, fazer umas capturas de pacote e ver se a teoria vai bater junto com a prática, beleza? Então, para a gente exemplificar, a primeira coisa eu vou acessar o PC1. O PC1 é o camarada que vai entregar o pacote para a transportadora. A transportadora aqui no caso vai ser o nosso roteador 1. Estou conectado então no meu Windows Server, eu vou abrir o CMD dele. O CMD do meu Windows Server, ele é basicamente para a gente fazer os testes de MTU que a gente vem mencionando até o momento. Então, se a gente olhar na topologia, eu vou fazer basicamente testes da rede 192.168.10.10, que é o meu PC, para 10.10.06, que é o roteador 3, para a gente confirmar se a nossa entrega está sendo bem feita. O primeiro teste que eu vou fazer aqui é descobrir o MTU da minha interface. Você pode fazer isso também no seu computador. Por exemplo, se você digitar aqui o comando netsh interface IPv4 show interface. Ele vai mostrar aqui para você que ele tem 2 interfaces. Uma interface é a loopback, uma interface lógica que os nossos próprios equipamentos criam, no caso equipamentos como computadores, etc. E a gente tem aqui também a nossa interface física, que é a interface Ethernet, que possui um MTU de 1.500 bytes. Então, para a gente testar esse MTU de 1.500 bytes, a gente poderia fazer o quê? A gente poderia fazer, por exemplo, um ping. Porque o ping, além de você conseguir testar ali se o equipamento ele está alcançável via camada 3, você também consegue testar o MTU da rede. Porque se a gente dá aqui um ping e apertar Enter, você vai ver que ele dá algumas opções aqui para gente. E uma dessas opções é a opção de size. Size vai ser o tamanho do pacote que a gente vai enviar junto com o ping. Se você dá uma olhadinha na RFC do próprio ICMP, você vai ver lá que o ICMP Echo e o ICMP Request, lá, Reply, etc., ele tem esse formato aqui. Ele tem um cabeçalho de 8 bits, como vocês podem ver, e também tem ali a parte de size, de data, ou seja, você consegue embutir um tamanho do pacote ali, de modo que a gente consiga testar o MTU da rede. Então, para a gente fazer esse teste de MTU da rede, eu vou fazer um ping, vou botar o endereço IP de quem eu quero fazer esse teste. No caso,
é o 101006. E agora eu vou botar a opção de "-L", porque o "-L" indica o tamanho do pacote. O tamanho do pacote que eu falei é de 1500, porque a gente mencionou aqui em cima que o nosso MTU era de 1500. Junto com isso, eu vou botar uma outra opção do ping. A outra opção do ping que eu vou utilizar, vocês vão ver que ela é a opção aqui, ó, de menos. Vocês vão ver aqui que é a opção, ó, de "-F". Essa opção de "-F" é uma flag que a gente seta no cabeçalho IP para que esse pacote ele não seja fragmentado. A gente vai falar mais de fragmentação ainda nesse vídeo, mas é basicamente eu falar assim, ó, eu não quero que essa informação seja maior que o MTU. Por exemplo, se eu tenho MTU aqui de 1500, se a informação for de 1600, os nossos equipamentos eles não vão repartir essa informação, eles vão descartar esse pacote, tá? Então eu não vou entrar em muitos detalhes agora, a gente vai falar já já, mas é basicamente isso. Então eu vou setar esse bit que a gente chama de bit de don't fragment, ou seja, não vou fragmentar o pacote, e a gente vai testar se esse ping com MTU de 1500 vai funcionar certinho. Eu vou apertar o Enter e olha só, você vai ver que ele mostra pra gente aqui que eu tenho um output, ó, de packet needs to be fragmented, but def set. O que isso significa? Que o pacote de 1500 bytes que a gente mandou nesse ping aqui, ele não atendeu os requisitos de MTU mínimo. Ele falou aqui, ó, o pacote precisa ser fragmentado, porém o bit de não fragmentar está setado, então eu estou descartando o pacote. Por que isso ocorreu se o meu MTU que eu falei aqui para vocês é de 1500 bytes? Para a gente entender isso, a gente vai ter que ir se aprofundar um pouco mais dentro do cabeçalho IP. E para a gente se aprofundar um pouco mais dentro do cabeçalho IP, eu vou abrir aqui a nossa RFC do próprio IP. A RFC do IP é RFC 791, você pode encontrar ela disponível na internet, assim como eu estou mostrando aqui para vocês. E a gente vai dar uma olhadinha aqui nesse cabeçalho IP para entender um pouco mais sobre o que a gente está fazendo aqui. Como a gente pode ver aqui, a RFC ela desenha muito bem exatamente como que é esse cabeçalho IP. Por quê? Se vocês olharem aqui em cima, vocês vão ver que existe uma sequência de números aqui que vai de 0 até, por exemplo, 31. O que isso significa? Significa que aqui tem 32 bits. E cada campo, ó, você pode ver que esses campos eles são separados por barra. Cada barra dessa também é um bit. Então, se a gente olhar em contextos gerais aqui, como que seria o tamanho do cabeçalho IP? Ora, o tamanho do cabeçalho IP seria 32 bits. Se a gente pegar uma calculadora aqui, ó, vamos pegar uma calculadora e vamos fazer junto para a gente fazer esse cálculo. Seria 32 bits vezes, ó, 1 bit, 2 bits, 3 bits, 4 bits, 5 bits, 6 bits. Então, o cabeçalho IP poderia ter, por exemplo, 6 vezes 32, a gente teria 192 bits. Em bytes, a gente tem que entender que cada byte são 8 bits. Então, se a gente tem 192 bits, para a gente ter em bytes, seria dividir por 8. Então, o cabeçalho IP ele pode ter até 24 bytes aí, se a gente considerar isso aqui. Embora, galera, esses campos aqui chamados de option e padding, eles sejam obrigatórios no cabeçalho IP, geralmente eles são campos não utilizados, então eles vão, na maioria dos casos, setados em 0. E por esse motivo, geralmente o cabeçalho IP ele não tem 24 bytes e sim 20 bytes. Porque se a gente fizer a conta de novo, eu tenho 32 bits aqui, vezes 1, 2, 3, 4, 5. Então 32 bits vezes 5, eu tenho 160 bits, dividido por 8, o cabeçalho IP no geral tem 20 bytes. E por que eu estou falando isso? Porque se a gente levar em consideração o teste que a gente fez anteriormente, a gente fez um teste aqui a partir do equipamento com um pacote de tamanho de 1500 bytes.
Entretanto, 1.500 bytes é o tamanho do pacote e também o tamanho do MTU. Só que esse MTU aqui, ele é o MTU do frame Ethernet, então ele é o MTU máximo que eu consigo colocar ali. A gente tem que considerar também as informações dos cabeçalhos. No caso aqui, a informação do cabeçalho é do cabeçalho IP. Então a gente tem, embora tenha 1.500, eu vou ter que descontar desses 1.500 aqui as informações do cabeçalho IP. E como a gente viu aqui, o cabeçalho IP ele tem 20 bytes. Então, ou seja, o meu MTU útil, vamos falar assim, no momento é de 1.500 bytes menos 20 bytes aqui do cabeçalho IP. Então vamos voltar no meu computador e testar aqui um ping com MTU de 1480 bytes e ver se vai funcionar certinho. Vou fazer o ping aqui novamente, vamos ver se vai funcionar. E olha só, não funcionou. Eu já reduzi o size aí do meu ping. Por que que não funcionou, sendo que eu já fiz a conta considerando o cabeçalho IP? A gente está esquecendo de mais um fator aqui que a gente não mencionou. A gente está realizando um teste de ping. Vocês concordam comigo que a gente está fazendo um ping? E o ping, assim como o IP, ele também é um protocolo. E se ele é um protocolo, ele também tem o seu próprio cabeçalho. Vamos então acessar aqui a RFC do ping para a gente ver ali o tamanho do cabeçalho dele. Se vocês derem uma olhada aqui junto comigo, na RFC 792, que é a RFC do ICNP, ou seja, do ping, na opção de Echo e Echo Reply, a gente tem aqui o cabeçalho do ping. Para a gente entender como que é o tamanho do cabeçalho do ping, basta a gente ver aqui o formato do cabeçalho. A gente tem as opções de Type, Code, Checksum, Identify, Sequence Number e olha aqui, Data. É justamente aqui que a gente está colocando o valor ali do size do ping, para vocês terem ideia. Mas o cabeçalho em si, ó, quantos bytes ele tem? Se a gente fizer uma conta aqui, ó, ele vai de 0 até 31. Então, ó, 0 até 31, a gente tem 32 bits. E a gente toma aqui, ó, 1 bit mais 1 bit, então 2. Então, 2 vezes 32, a gente tem 64. Então, vamos fazer na calculadora só para a gente ter certeza. 2 vezes 32, 64. Então, eu tenho 64 bits. Se eu dividir por 8, eu vou ter o valor em bytes, ou seja, 8 bytes. Então, dividido por 8, 8 bytes. Isso significa que o cabeçalho do ICMP, ele contém 8 bytes. Isso significa que quando eu estou fazendo um teste de ping através do meu servidor, eu tenho que considerar aqui o valor do cabeçalho IP, porque eu tenho source address, destination address, todas essas informações que o IP precisa para poder fazer o seu endereçamento. E como eu estou fazendo também um teste de ping, que é outro protocolo, eu também preciso considerar aí o tamanho do cabeçalho do ping. Então isso significa que no momento do teste do meu servidor, eu tenho que fazer o seguinte cálculo. Primeiro, é claro, eu tenho que botar o IP lá do meu destino, que é o roteador 3. E o tamanho, como que ficaria o tamanho? Bom, o MTU da nossa rede é de 1.500. Menos o tamanho do cabeçalho IP, que é de 20 bytes, então 1.500 menos 20, 1.480 bytes. Aí agora a gente tem que também considerar o valor do cabeçalho do ping. O cabeçalho do ping a gente calculou aqui 8 bytes. Então 1.480 menos 8, 1.472. Isso significa que quando eu botar 1472 aqui e setar o bit de não fragment, quando a gente apertar o Enter, olha só o que vai acontecer. Vocês veem que o meu ping agora está funcionando. Eu vou apertar o "-t" aqui para deixar o ping em loop. Ó. Vocês podem observar junto comigo que quando eu fiz o cálculo correto do MTU, o nosso ping foi bem sucedido. Tanto que se eu aumentar em 1 byte aqui o nosso MTU para, por exemplo, 1473, vocês vão ver que eu já não tenho mais sucesso.
Então, considerando o cabeçalho IP, considerando o cabeçalho do ICMP, vocês veem que o MTU útil da minha rede, ou seja, a quantidade de espaço que eu tenho ali para trafegar informação útil, é de apenas 1472 bytes. É claro, galera, que hoje nas redes atuais existem meios físicos que suportam mais de 1500 bytes, como por exemplo Jumbo Frames aí, que vão de 9.000 até 12.000 bytes aí de MTU. Mas no MTU padrão da rede Ethernet, que é o mais conhecido, é geralmente de 1500, tá? Porém, o MTU útil, a gente fez o cálculo aí e chegamos no valor de 1472. A gente poderia estressar um pouquinho mais o nosso teste e, por exemplo, alterar aqui o MTU da nossa rede, por exemplo, aqui nesse segundo campo para 1400. Vamos alterar esse valor então para 1400 e vamos fazer o mesmo cálculo. Eu já alterei esse valor para 1400, tá? Então eu acessei o roteador e alterei manualmente. Se a gente voltar aqui no nosso computador então e fazer o teste com 1472, vocês vão ver que ó, não vai funcionar. Porque o novo MTU da rede é de 1400. Então como que a gente poderia, por exemplo, fazer esse cálculo corretamente? Então vamos lá. Se o MTU é de 1400, o que eu tenho que considerar? Bom, eu tenho que considerar o cabeçalho IP, então 1400 menos 20, 1380. E eu sei que eu estou fazendo um ping. Então se o ping ele tem 8 bytes de cabeçalho, 1380 menos 8, 1372. Então bastaria eu ajustar o meu MTU aqui para 1372 e voa lá. O nosso ping volta a funcionar perfeitamente. E assim, galera, a gente conseguiu calcular ali o MTU da nossa rede, com base, é claro, em cima de um ping, mas a gente poderia fazer com base num cabeçalho TCP ou considerando outros fatores aí. Mas em resumo, o conceito de MTU para descobrir qual que é o MTU útil e o MTU ideal para o seu ambiente de rede é exatamente isso. E é muito importante vocês terem esses conceitos bem sólidos em relação ao MTU, porque o MTU ele geralmente causa muitos problemas que são difíceis de diagnosticar, principalmente se você tiver um ambiente da sua rede que tem um MTU maior para um outro ambiente que tem um MTU menor. Você pode gerar um efeito de cone ali dentro desse MTU, causando o que a gente chama de fragmentação, que é o que a gente vai falar agora no vídeo de hoje. Como a gente falou, a fragmentação ela vai ocorrer caso a quantidade de bits necessários para passar naquele meio físico ali de determinado MTU seja maior que esse MTU em bytes. Aqui a gente voltou na nossa rede onde a gente tinha todo um caminho de 1500 bytes. Eu já acertei o roteador aqui do meio que estava com o MTU menor do teste anterior. Então agora está tudo em 1500 bytes. Então se a gente tiver uma informação de, por exemplo, 2000 bytes, um ping aí de 2000 bytes, para esse ping passar aqui por esses equipamentos, ele vai precisar ser fragmentado. Porque esse pacote de 2000 bytes aqui, ele não consegue passar dentro desse MTU de 1500. Falta ali uns MTUs para ser transportados. Como que a gente demonstra isso na prática? Eu vou voltar aqui no meu servidor e vou fazer um ping lá no nosso roteador novamente, ó, 10.10.06. Só que agora eu vou botar um MTU ó, de 2000 e não vou setar aquela flag de "-f ali para não fragmentar. A gente vai entender um pouco mais sobre ela já já. Vocês vão ver aqui que ó, quando eu não seto essa flag e ponho um MTU maior que 1500, olha só o que acontece. Eu consigo pingar perfeitamente. É claro que eu consigo pingar, porém, esse pacote eu posso garantir para vocês que ele vai ser fragmentado no meio do caminho. Como que a gente poderia confirmar isso? A gente confirma através do Wireshark. Eu vou fazer uma captura de pacotes aqui no roteador 2 para a gente dar uma olhadinha nisso então. O nosso Wireshark está aberto aqui, capturando os pacotes. Eu vou voltar no meu computador e vou fazer apenas um ping para a gente ver o resultado. Fiz um sucesso e parei.
vamos olhar aqui o Wireshark, o que ele está mostrando para a gente. Quando a gente olha o ping aqui, ó, vocês vão ver que basicamente é como se o pacote tivesse duplicado. Porque olha só, eu tenho a origem aqui da requisição 92.168.10.10 e logo depois eu também tenho o 92.168.10.10 em dois pacotes diferentes. E se a gente olhar a descrição dele, ó, ele está falando, ó, que o IP ele foi fragmentado. E como que a gente consegue confirmar isso? Antes da gente analisar o Wireshark mais a fundo, eu quero mostrar para vocês novamente o cabeçalho IP para a gente entender o que está ocorrendo aqui no Wireshark. Se a gente voltar aqui na RFC do IP, vocês vão ver que eu tenho três campos principais aqui. O primeiro campo é o campo de Identification. Esse campo aqui ele fala para a gente a identificação do protocolo. Cada protocolo que passa ali pelo pacote IP, dentro do cabeçalho aqui vem uma identificação dele, por exemplo. Se for um protocolo TCP, a identificação, o número aqui vai ser, por exemplo, 6. No caso do ping, é uma identificação de número 1. Então esse é o campo de Identification. A gente tem também, ó, o campo de Flags. E o campo de Flags ele é um campo composto, se a gente olhar na própria descrição da RFC, ó, ele é um campo de 3 bits. E o que indica esses 3 bits do campo de flag? Eu vou descer um pouquinho aqui a RFC para a gente olhar as flags aqui, ó. 3 bits. Então o primeiro bit, o bit ele sempre está setado em 0, ó, ele sempre tem que ser 0 e ele é um bit de reserva, ele está reservado para nenhum uso. E os outros bits que eles interessam para a gente. Se o segundo bit estiver em 0, quer dizer que o pacote ó, ele pode fragmentar. Se o bit estiver setado em 1, quer dizer que o pacote não pode fragmentar. E o terceiro bit, ó, a gente tem aqui o bit 2. O bit 2 ele indica o quê? Que quando ele estiver setado em 0 é o último fragmento. E quando ele está setado em 1, indica que existem mais fragmentos aí dentro desse pacote. Então, como que a gente vai entender o output do Wireshark com base nessas flags e também com base no cabeçalho IP? Só para a gente finalizar, a gente tem também ó, o campo de flag offset. O campo offset ele basicamente serve para indicar aonde esse fragmento ele pertence dentro do datagrama, tá? Então, ele é basicamente uma parte de referência ali para poder identificar onde começa um e termina o outro. Então, vamos dar uma olhada aqui no nosso output do Wireshark. No Wireshark aqui a gente vê que a gente tem o pacote fragmentado e a gente tem aqui o pacote de ping request. O pacote fragmentado, se a gente dá uma olhadinha aqui nele, ó, vocês vão ver aqui ó, no campo de flag, a gente vê exatamente o que falamos. Ó. O primeiro bit ele deve ser sempre setado em 0. O segundo bit, se ele tiver setado em 0, ó, o que está falando aqui pra gente? Ó? Vamos olhar aqui, ó, se ele tiver setado em 0, ele está falando aqui, ó, may fragment, ou seja, pode fragmentar. Então, como a gente vê que ele está fragmentado, então está certinho. E o terceiro bit ele está setado aqui, por exemplo, em 1. Se a gente voltar lá na RFC, o bit, quando ele está setado em 1, o segundo bit, ó, ele fala que existem outros fragmentos a serem mandados aí para o nosso equipamento. Que outros fragmentos são esses? Ora, exatamente esse segundo fragmento que a gente vê aqui. Ó. Se a gente olhar no campo de flag dele, ó, o campo 0 aqui está setado sempre em 0. O segundo campo aqui ele também está setado em 0, porque ele pode fragmentar, já que ele é um pacote fragmentado. E o último campo, onde antes ele estava setado em 1, ó, agora ele está setado em 0. Ele está setado em 0 porque indica que ele é o último fragmento. Ou seja, o roteador que vai receber esse pacote, ele vai identificar que esse camarada aqui é o primeiro pacote, e esse camarada aqui é o segundo pacote correspondente a esse primeiro, através dessas flagzinhas aqui. E é claro que o offset também vai ajudar a identificar. Reparem aqui que o offset está em 1480. E também, se a gente olhar aqui embaixo, ele fala o tamanho dos pacotes que passaram ali. O primeiro pacote foi de 1480 e o segundo pacote
de 528. Como que ele chegou nesse cálculo aqui? Bom, para ele chegar nesse cálculo, a gente precisa montar uma tabelinha. Que tabelinha é essa? Eu vou apresentar aqui para vocês. Para a gente entender aqui o que está rolando no Wireshark, eu fiz o seguinte exemplo aqui na tabelinha. Na tabelinha que a gente tem o número do fragmento, o byte de dados, ou seja, a quantidade de carga útil que a gente consegue trafegar através daquele MTU, o byte de cabeçalho, bytes totais, as flags e os offset. São basicamente essas informações que a gente vai precisar para poder definir a fragmentação. Em qual sentido? A gente lembrou aqui que o ping que eu fiz no meu servidor era de 2000 bytes. Então, como que a gente faz esse cálculo aqui? Primeiro, eu vou pegar a quantidade de bytes totais do meu pacote. Eu tenho aqui 2000 bytes, que é do meu ping, e eu vou considerar também mais 8 bytes do meu cabeçalho ICMP. Se eu voltar aqui então na minha tabelinha, eu tenho 2000 bytes de informação, mais 8 bytes de cabeçalho. Então eu totalizo aqui 2000 bytes mais 8, 2008 bytes que eu tenho aí para trafegar dentro desse MTU de 1500. Então isso significa que o meu primeiro fragmento, já que eu vou precisar de fragmentar, porque eu tenho um MTU maior do que eu tenho aqui, ele vai conter no máximo 1500 bytes. Quantos bytes de cabeçalho eu preciso? Bom, eu preciso de 20 bytes de cabeçalho, que é o cabeçalho IP. Então, se a gente fazer essa conta aqui, eu tenho 1500 no total, eu tenho que descontar o cabeçalho IP. Quanto que fica aqui em bytes reais que eu preciso para transportar? 1480. Então, 1480 é o que eu consigo de útil transportar nesse primeiro fragmento. Só que eu tenho no total 2008. Vai restar quantos? Basta a gente ficar fazendo conta. Então eu vou pegar aqui 2008 menos 1480, 528. Então são 528 bytes aqui para serem transportados. O meu cabeçalho continua de 20 bytes. Quantos que vão ser os bytes totais aqui? Então, antes eu tinha 1500, agora eu tenho 528 mais 20, que é 548. E como que fica a nossa flag e o nosso offset? Lembrando que eu estou aqui no meu segundo fragmento. Como que fica a minha flag? A minha flag, claro, vou ter o 0, porque o 0 é sempre reservado. A minha segunda flag, a gente precisa voltar lá na RFC, vou voltar na minha RFC, A flag do bit 1 aqui, se tiver em 0, quer dizer que pode fragmentar, e se tiver em 1, quer dizer que não pode fragmentar. Então, a minha flag aqui vai ficar em 0, porque quer dizer que pode fragmentar. Como esse é o primeiro fragmento, o bit 2 aqui, ele vai ser setado em 1, indicando que existem outros fragmentos a virem setados aqui. E como que fica o offset? O offset sempre do primeiro pacote fragmentado é 0. A gente vai confirmar tudo isso no Wireshark. E como que fica aqui então a flag no ponto de vista agora do segundo fragmento? Bom, o 0 vai permanecer 0. O outro bit 1 aqui vai permanecer 0, quer dizer que pode fragmentar. E o bit 2 aqui, como é o último fragmento, ele vai ser setado em 0. Então a gente volta aqui e seta tudo em 0. E como que fica o offset? O offset é basicamente a gente pegar o bytes aqui anterior e dividir por 8. A gente pega a calculadora aqui, 1480 dividido por 8 e vai dar 185. Algumas literaturas vocês vão encontrar 185, mas no Wireshark ou em outras literaturas vocês vão encontrar 1480. Beleza, vamos validar se é isso que a gente está vendo no Wireshark. Bom, aqui no Wireshark a gente viu que os bytes foram segmentados dessa forma, porque se a gente voltar aqui no segundo pacote, a gente vê que foi segmentado em 2 fragmentos.
um de 1480 e outro de 528, certinho. A parte das flags a gente já validou. Então, basicamente, vamos fazer mais um exemplo aqui para reforçar esses conceitos. Eu vou voltar no meu computador e agora eu vou fazer um ping de 4.000 bytes. Antes da gente ver no Wireshark, vamos olhar aqui como que seria a fragmentação desse pacote. Então eu vou pingar ele aqui, pinguei e pausei. Vamos ver se eu já capturei esse ping. Eu já capturei esse novo ping, então eu vou pausar aqui a captura do Wireshark e vamos voltar para a nossa tabela. Agora eu tenho 4.000 bytes e não 2.000. Como que ficaria a nossa fragmentação? Então agora eu tenho 4.000 bytes mais 8 de cabeçalhos, 4.008. Como que fica aqui os bytes totais? Bom, permanece 1.500. Como que fica o meu cabeçalho? Permanece 20 bytes. E como que fica aí os bytes de dados? Bom, 1480. Beleza, 1480. Como que ficaria aqui a flag? Bom, a flag ficaria da forma que a gente vem tratando até agora. Se a gente voltar na RFC, o bit 0 sempre reservado, o bit 1, se ele tiver fragmentado, vai ser em 0, e o bit 2 vai vir em 1, quando for o primeiro fragmento. Então a gente põe aqui, ó, 0, 0, 1. E o offset, o primeiro offset sempre vai ser 0. Como que ficaria, por exemplo, o segundo fragmento? Então a gente faz o cálculo. Bom, 4.008 menos 1.480, ainda sobra 2.500 e pouco. Então a gente vai repetir o cenário aqui. 1.500 é os bytes totais, o cabeçalho é 20, a gente tem que botar o segundo fragmento aí também com 1.480. Show de bola! Como que ficaria as flags? 001, porque ele não é o último fragmento ainda. E o offset? Basicamente é 1480 dividido por 8. Então, 185. Lembrando que você também pode encontrar literaturas que vai mostrar como 1480. Então, vamos reduzir então pela calculadora menos 1480, que a gente já está no segundo fragmento. Então, menos 1480, puf, 1048. Opa! Então, o terceiro fragmento vai ser o último fragmento, que a gente já gastou aí, ó, os 2048 bytes, ó, 10 e 48. Porque se a gente somar esses bytes de dados aqui, ó, olha só o valor que tem que dar, ó. Dá exatamente o valor total do que a gente tinha antes. Então você faz esse cálculo para corrigir se o que você está fazendo está certo. E como que ficaria o cabeçalho? O cabeçalho é fixo, então é de 20 bytes. E os bytes totais? 10.048 mais 20, que ficaria 1068. Como que ficaria a flag? 000, porque é o último fragmento. E como que ficaria o offset? O offset aqui nesse caso você tem que calcular esse valor penúltimo aqui, então 1480 dividido por 8 dá 185, mais o offset anterior. Então daria 185 mais 185 daria 370. E assim, galera, a gente finaliza aqui as nossas questões de fragmentação para um pacote de 4.000 bytes via ICMP. Vamos dar uma olhadinha lá no Wireshark e ver se o que a gente está falando é verdade. Bom, primeiro vamos validar o tamanho dos pacotes. Os tamanhos dos pacotes tem que ser 1480, 1480 e 1048. Vamos dar uma olhadinha no Wireshark aqui. Então no Wireshark a gente vê, ó, que eu tenho 3 fragmentos, ó, no primeiro ICMP, como vocês podem ver aqui. Olha só, isso é interessante. Então o primeiro fragmento a gente vê que, ó, vem 001, o segundo fragmento é 001 e o último fragmento, ó, 000. Beleza, estamos chegando lá. Ele mostrou aqui, ó, o offset. O offset é 2.960. Esse valor tá estranho, mas pra gente não tá tão estranho assim, porque se a gente pegar 2.960 e dividir por 8, olha o valor que a gente tem aqui, 370, igualzinho ao offset que a gente calculou lá. Beleza, o que mais a gente tem que validar?
o tamanho dos pacotes. Olha só que interessante, galera, o tamanho dos pacotes. Ó. A gente recebeu em 3 fragmentos, da mesma forma que a gente calculou antes. O primeiro pacote veio com 1.480, o segundo pacote com 1.480 e o terceiro pacote com 1.048, assim como a gente calculou na nossa tabelinha. Então, galera, você pode fazer mais exercícios mentais aí para treinar mesmo essa questão da fragmentação. Esses conceitos, tanto de MTU quanto de fragmentação, são conceitos muito importantes, não só para você passar numa prova, mas também no seu dia a dia. Você vai ser cobrado isso no seu dia a dia de trabalho e também vai te ajudar a entender conceitos que a gente vai falar nos próximos vídeos, que são conceitos de MSS, Máximo Segment Size do TCP. Bom, galera, o que eu tinha para passar no vídeo de hoje é apenas isso. Se você gostou do nosso conteúdo, dá aquela moralzinha pra gente, já deixando o seu like, se inscrevendo no canal. Lembrando que a gente tem o nosso curso de redes de computadores para você que está começando. Eu acredito que vai te ajudar bastante aí no seu dia a dia e a alcançar novos níveis. No mais, a gente também tem nossas comunidades do Discord e do Telegram, que a gente sempre deixa aqui na descrição. E eu espero que esse vídeo tenha sido informativo para você. E muito obrigado por assistir. É nóis!